Há 42 anos, o Grupo Gay da Bahia divulga anualmente um relatório sobre homicídios e suicídios de pessoas LGBTQIA+. No ano passado, em todo o país, aumentou o número de mortes em relação ao ano anterior. De acordo com um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, em 2021, 300 LGBT+, sofreram morte violenta no Brasil. Em 2020, foram registradas 237 mortes. O Nordeste foi a região onde mais LGBTs sofreram morte violenta. Foram 35% dos casos, seguida do Sudeste, com 33% das ocorrências. Com relação aos estados, São Paulo registrou 42 mortes. Em seguida, a Bahia, com 32, Minas Gerais, com 27 e Rio de Janeiro, com 26 mortes. O que confirma a posição do Brasil como campeão mundial de crimes homofóbicos. Na conclusão, o relatório indica algumas propostas para erradicar a violência contra homossexuais e transexuais. Entre elas, a educação sexual e de gênero nas escolas, cumprimento da lei contra a homofobia e o incentivo das denúncias pelas vítimas. E para repercutir o tema, eu converso agora ao vivo com a advogada, doutoranda e mestre em Direito, professora de Direito Constitucional, Nara Aires Brito. Olá, Nara, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso. Bom, vamos falar sobre esse tema que é tão caro ao país, até uma forma também da gente conscientizar e refletir sobre o assunto, né? O país é o que mais mata LGBTQIA+. E a senhora atribui o quê? As leis são frágeis ou falta efetividade? Realmente é um dado vergonhoso, alarmante, que infelizmente assola o Brasil. Eu acredito que, na verdade, faltam iniciativas do Poder Legislativo e do Executivo também, né? Infelizmente, nós não temos leis efetivas nesse sentido. Nós tivemos uma decisão judicial recente do Supremo Tribunal Federal, porém, desde a promulgação da Constituição de 88, nós não vemos leis sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. O que nós tivemos recentemente foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo para aplicar a lei contra os crimes de racismo, né, no caso, à comunidade LGBTQIA+. Mas isso não significa que, de fato, esteja havendo uma proteção a esse grupo minoritário. Há uma proteção que eu percebo mais por parte do Poder Judiciário, mas quando provocado, né, mais uma iniciativa legislativa colocada em prática ainda é deficitário. Iniciativas também do Executivo ainda são um pouco encabuladas, vamos dizer assim, são pouco efetivas também. Então, o que nós temos hoje de proteção a essas minorias, eu entendo que estão na Constituição, falta colocar em prática. Falta colocar em prática a intenção do Constituinte e também da nossa Magna Carta hoje em dia de defender as minorias, inibir qualquer tipo de preconceito, de discriminação e sim promover uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. A senhora falou sobre esse papel do Supremo, né, que vem ganhando protagonismo quando, às vezes, o Congresso Nacional não legisla determinada matéria, o Supremo provocado é obrigado a agir. Foi assim nessa questão da homofobia, e o projeto de lei já está lá há um tempão tramitando no Congresso, né, sobre criminalização da homofobia, doutora. Essa participação de todos os atores envolvidos na causa é fundamental, né, acho que para a gente avançar. Com certeza ela é fundamental. Tem até um projeto um pouco recente da senadora Marta Suplicy, era o PL 5002 de 2013, porém, que falava sobre identidade de gênero, né, regulamentava essa questão, porém, o projeto foi arquivado. Acabou que o Supremo Tribunal Federal foi provocado, né, cumpriu com seu dever de defesa das minorias também, seu papel contra-majoritário, e dirimiu sobre a questão. Hoje não é mais necessário, nunca foi, né? Mas o STF ele entendeu que não é necessário a mudança de sexo por meio de uma intervenção cirúrgica para que pessoas
que se identifiquem com o seu gênero, diferentemente do seu sexo biológico, possam mudar o seu documento de identidade. Então, são iniciativas que acabaram sendo deixadas de lado, muitas vezes, por quem deveria tomar a frente disso, que é o legislativo, e quando o STF foi provocado, ele dirimiu sobre a questão e protegeu essa comunidade em relação a esse sentido. Outro projeto engavetado também tratava da questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acabou que a questão foi dirimida pelo Poder Judiciário, inicialmente na DPF 132 do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a gente tem inúmeros, né? São inúmeros os exemplos em que o Supremo Tribunal Federal precisa ali responder e acaba meio que, entre aspas, legislando, até uma polêmica em torno de um certo ativismo, mas o Supremo responde porque é provocado, né? Para a gente finalizar, doutora, as punições hoje são brandas para quem comete esse tipo de crime? Bem, é uma questão difícil de ser respondida, porque alguns fatores eles devem ser levados em consideração, por exemplo, a motivação do crime, a qualificação do crime, se ele realmente foi voltado para a comunidade LGBTQIA+. Cada caso é um caso, né? Inclusive, que foi aprovado pelo plenário do Senado, projeto 5.406 de 2020, para alterar o Código Penal, incluir a previsão de agravante para crimes praticados por motivos de discriminação ou preconceito, só que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, é um pouco difícil ainda enquadrar e ainda de ter dados em relação à decisão do Supremo, que ela é muito recente, para aplicação dos crimes de homofobia, né, que está ali na lei do racismo. Então, a gente ainda tem um status que está sendo analisado, ainda não há algo muito sério, muito concreto de efetivação desse entendimento do Supremo Tribunal Federal e aplicação também da lei penal. E claro que cada caso é um caso também, a gente tem uma dificuldade imensa de subnotificação no que se refere a esse tipo de crime, né? Doutora Nara, a gente volta a conversar sobre a pauta em outra oportunidade. Muito obrigada pela sua entrevista hoje, viu? Boa tarde e até a próxima. Obrigada, Rafaela. Bom dia. Obrigada.